dos pais, do pai ou da mãe somente, não no colo de mais ninguém, ou no carrinho. E eu não deixava que ninguém pegasse as minhas crianças pequenas na igreja. E uma vez uma irmã chegou para mim e disse: irmã, a senhora me desculpa, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu disse: pode falar, irmã. A senhora não vai ficar brava, não vai ficar triste comigo. Eu disse: não vou ficar. A senhora é uma pessoa muito orgulhosa. Eu olhei para a irmã e disse: irmã, por que a senhora está dizendo isso? Porque o seu filho parece que é pintado a ouro, irmã. Ninguém pode pegar esse bebê aqui na igreja. A minha filha, coisa que ela mais gosta de criança, e ela disse: mãe, pede para a esposa do pastor me dar o bebezinho hoje para ficar na hora do culto, mãe, por favor. E cada vez que ela vai pedir, a senhora não dá, irmã. Eu disse: irmã, se a sua filha gosta tanto de crianças pequenas, manda a sua filha para minha casa. Eu estou desesperadamente precisando de alguém que segure os meus filhos enquanto eu faço os trabalhos de casa, irmã. Mande a sua filha para lá, eu vou ficar feliz se ela ficar o dia inteiro lá segurando, brincando, fazendo o que quiser. Mas, irmã, na igreja, só eu posso disciplinar os meus filhos. E eles precisam aprender a ser reverentes e a se comportar dentro da igreja. Eu não posso deixá-los com ninguém. Eu tenho imenso prazer que a sua filha pegue meu filho, mas não nos momentos de culto. Irmãos, as crianças pequenas devem estar no colo dos pais, ao lado dos pais. Até digo que deveria estar o pai, as crianças sentadas ao meio e a mãe aqui, para que eles não levantem, não saiam, não passem, e vão passar, põem a perna no caminho, não passam. Vocês, o espaço de vocês é esse aqui. Eles têm que estar quietos ali. Mas eu também não posso esperar que uma criança menor de 6 anos fique quieta na igreja, sentada, ouvindo um sermão de que ela não está entendendo absolutamente nada. Irmãos, se eu ficar ali, dou um beliscão, puxo a orelha, bato, fica quieto, vai lá fora, vai apanhar, vai na casa de banho, a igreja vai ser um tédio. Ai, chegou o sábado, eu tenho que ir para a igreja, hoje é o dia que eu vou apanhar na igreja, hoje eu vou levar umas palmadas. Então eles vão começar a odiar a igreja, irmãos. Eles têm que amar a igreja tem que estar relacionada com momentos de felicidade. O que eu fazia? Vou contar a minha experiência, porque o que eu fiz com os meus filhos e deu certo. Eu tinha uma sacola, irmão, que não era tão bonita quanto esta. Aqui está escrito minha sacola da igreja. Por que eu coloquei aqui minha sacola da igreja bordadinha? Porque eu não posso ir para o médico com essa sacola. Eu não devo ir para um passeio com esta sacola. Eu não devo ir para nenhum lugar. Esta é a sacola da igreja. Vocês viram que a sacola da igreja está pesada. Minha sacola da igreja. Esta sacola é única e exclusivamente para ser levada à igreja. O que fazer com essa sacola? Crianças de até 6 anos, aquelas que ainda não sabem ler, que ainda não foram à escola. O que deve ter nessa sacola? Eu levava uma sacola que era maior que essa, porque eram 4 crianças. E aí eu sentava na igreja com a minha sacola. Na hora da entrada da plataforma, as crianças cantavam na doxologia, eu cantava em casa os hinos da doxologia repetidas vezes para que eles aprendessem. Eles devem cantar nos momentos de doxologia. Eles devem trazer a sua oferta, participar da hora da oferta. Eles devem cantar o hino inicial. Eles devem participar da oração. E então começa o sermão. Se a criança estiver quietinha, acomodada, os menorzinhos às vezes dormem. Se dormirem, deixem dormir. Agradeçam a Deus por estarem dormindo. Mas se não dormirem, vamos fazer com que eles fiquem quietinhos, reverentes, ouvindo o sermão. Alguns não conseguem ficar 5 minutos. Se eles começarem a ficar irrequietos, abra a sacola. A sacola não é da criança, a sacola é dos pais. A criança não pega na sacola. Coloque a mão na sacola e tire um livrinho de histórias. Aqui está a história de Zaqueu. Você vai olhar a história de Zaqueu. Página dura de preferência, porque eles são pequenininhos e os livros de página dura não se rasgam com facilidade. Então ele vai passar 2 minutos olhando a história de Zaqueu e não quer mais.
Daí você põe as histórias aqui dentro da sacola, coloca a mão na sacola, tira um outro livrinho. Deixa, tem várias páginas. Eles vão ficar olhando o livrinho, que lindo. E ficam ali mais 2 minutos, irmãos. Enquanto eles estão olhando o livrinho, você está prestando atenção ao sermão. Daí não quer mais, começou a ficar levantado, você põe o livrinho na sacola, tira um livrinho de feltro, deixa ele, ou faz um flanelógrafo de feltro com cartão, com papelão. Traz figuras, se não tiver figuras de feltro não tem problema, pode ter gravuras plastificadas, gravuras de animaizinhos, gravuras, várias gravuras, põe ali eles gostam de pôr coisa e tirar no flanelógrafo. Põe no flanelógrafo, deixa espalhar tudo. Se tiverem um livro de feltro sequenciado como esse, que é a sequência da criação, eles colocarem os animais no 3º dia, não tem problema, o importante é que eles fiquem quietos. Se eles colocarem o sol no 5º dia, ou no 1º, não tem problema, o importante é que fiquem quietos. Então eles vão pegar todas essas pecinhas, você vai colocá-las ali no banco. Isto aqui se chama livro do silêncio, porque ele não faz barulho. E a criança vai ficar brincando com o livrinho do silêncio ali, na hora do culto. Se ele ficou 2 minutos com aquele livrinho, com esse ele deve ficar uns 5 ou 7 no máximo. Daí ele já está incomodado do que mais, você junta as pecinhas e dá para ele um livrinho para colorir, ou um livrinho de histórias que tem algumas gravuras autocolantes. Este é um livro muito interessante. Aqui no meio tem várias gravuras, eles têm que procurar o lugar onde que devem colocar essas gravuras. E eles vão levar um tempão procurando aonde que vão colocar as gravuras. Elas estão com os espaços em branco. E depois eles tiram as gravuras do lugar e as colocam outra vez nessa página. Até eles fazerem isso aqui vai mais uns 5 minutos ou 7. Daí eles enjoam, não querem mais. Você põe de novo a mão na sacola e agora você pega um livrinho de colorir e dá para eles uma caixinha de lápis de cor que está na sacola e eles vão agora colorir uma página. Vão ficar mais uns 5, 7 minutos, daqui a pouco eles não querem mais. Irmãos, daí você pega um quebra-cabeça lá dentro, que tem 4 puzzles aqui e eles vão montar. Misture todas as peças que em 5 minutos eles conseguem montar de novo. Mas foram mais 5 minutos. Depois, só que isso aqui, ou você põe do outro lado, no banco ao seu lado, ou você vai voltando tudo para a sacola. Não vá amontoando na frente da criança aquele monte de coisa. Irmãos, tem um monte de coisa dentro dessa sacola. Depois eu vou deixar a sacola aqui para que vocês olhem. Existe um brinquedo que se chama quadro mágico. Acho que na loja dos 300 deve ter. Este quadro mágico tem um lápisinho aqui que não risca o banco, não risca a roupa, não risca nada, só risca aqui em cima. Deixa a criança desenhar aqui no quadro mágico. Quando ele não quer mais o quadro mágico, você guarda o quadro mágico, vai na sacola e tem outros livrinhos, N livrinhos, lindos, maravilhosos. E vai trocando, e vai trocando, e vai amontoando ao seu lado. Irmãos, até que o culto acabe. E o seu filho deixou você ficar prestando atenção no sermão, só precisa pôr a mão aqui dentro, não precisa ficar nem olhando, vai ouvindo o sermão, viu que ele está incomodando, vai tirando coisa da sacola. Vai tirando coisa da sacola e vai dando para ele. Irmãos, tem um texto aqui que diz o seguinte: Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. Deixam a criança fazer o que quer. A criança sobe no banco, desce do banco, anda engateando por debaixo dos bancos. Alguns saem andar pelo corredor da igreja, dão uma volta lá pela frente. Alguns vão até a plataforma. E com a roupinha bonitinha, as menininhas cheias de lacinho, enfeitadinhas, mas ai que linda minha filha, e ela desfilando no meio do corredor e chamando a atenção de todas as pessoas. E os pais não fazem absolutamente nada, irmãos. Ou então a criança chora, abre a sacola, dá um rebuçado. Abre a sacola, dá um chocolate. Abre a sacola, dá uma bolacha. Abre a sacola, dá um iogurte. O que pode ter na sacola? Livros, cadernos de desenho, lápis de cor, quadro mágico,
flanelógrafos pequeninos, gravuras, livros de feltro, livros do silêncio. Agora, o que não pode ter na sacola? Na sacola não pode ter nada de comer. Não pode ter chocolate, não pode ter rebuçado, não pode ter na sacola carrinhos, senão vão fazer pista de corrida na igreja, com os carrinhos e riscar o banco da igreja. Não pode ter brinquedos de espécie alguma, a menos que a criança seja menor de 1 ano, talvez bichinhos de peluche pode ser. Mas para os pequenos, e que sejam só da sacola. Não podem brincar, não pode ser os que eles brincam em casa. Mas, irmãos, não tragam caneta também, porque senão vocês vão se surpreender, às vezes com a roupa toda manchada e a tinta da caneta às vezes não sai. Esta sacola não é comunitária. Ela é individual. Lá no Paraná, como nós já temos tantas igrejas que querem a sacola, nós já arranjamos alguém que fizesse a sacola. E eu trouxe essa sacola para deixar para vocês aqui de modelo. Se vocês quiserem, podem achar alguém que faça já bordadinho aqui minha sacola da igreja, para que seja só da igreja. Mas se não tiverem uma sacola destas, especial com o nome Minha Sacola da Igreja, tenham uma sacola que seja só da igreja. O importante é que sejam só da igreja. Durante a semana, esta sacola deve estar escondida a 7 chaves. A criança não pode ver a sacola. Porque se ela brincar com tudo que tem na sacola, ela não vai querer nada do que está na sacola no sábado. Então tem que ser só material para o sábado, só coisas que ela use no sábado. Às vezes nós encontramos livros de animais, puzzles de animais podem ser colocados. Tudo sobre a natureza e sobre a Bíblia pode ser colocado na sacola. Nada daqueles bonecos dos desenhos animados da televisão, nada disso. Nada que lembrem as histórias que eles veem na televisão, nada disso. Mas, irmãos, isso aqui é para crianças de até 6 anos. E para os maiores de 6 anos. O que fazer? Vocês viram uma música que chamou as crianças para a história antes do culto. Este momento se chama Adoração Infantil. Há um caderno da Adoração Infantil que vem com algumas atividades que as crianças podem fazer na hora do culto. A igreja pode ter este material. E a igreja pode fazer cópias das folhas para que as crianças façam alguma atividade na hora do culto. Só que a União Central Brasileira fez este material. Mas eu tenho a este material uma única restrição, e eu vou dizer para vocês por quê. Existem atividades para crianças menores de 5 anos. Essas atividades devem ser menores de 7 anos. Estas atividades, elas podem ser utilizadas na igreja. Como funciona isso? Uma irmã me apareceu com isso aqui, eu achei o máximo, então pedi para ela emprestar. A igreja tem a prancheta. Aqui se coloca a atividade que vai ser utilizada naquele sábado. Pode ser a atividade da lição que ela estudou na escola sabatina, ou uma atividade relacionada à história que ela ouviu na adoração infantil. Aqui está uma caixinha com lápis de cor, com lápis para que elas façam as atividades. Este material pertence à igreja. Depois da adoração infantil. Por que eu falo depois da adoração infantil? Porque a criança, na adoração infantil, ela já participou de toda a doxologia, ela já participou da oferta, ela já participou do hino inicial e da oração inicial. A adoração infantil é exatamente antes do sermão. Então, naquele momento, algumas diaconisas ou algumas monitoras já estão ali com as pranchetas para entregar para as mães, para que as crianças fiquem quietinhas. Só que algumas vão fazer isso aqui em 5 minutos e a sacola vai ser necessária ainda. Porque é uma coisa para pintar. Desenhos, tem algumas atividades aqui. Este é o material da igreja. Ao terminar o sermão, exatamente ao terminar, as mesmas pessoas que entregaram as pranchetas deveriam recolher as pranchetas. Agora, o que é que eu gostaria de mudar do que está orientado aqui no auxiliar?
na apostila. A ideia deles, aqui tem atividades para crianças de até 7 anos e algumas atividades para crianças de 7 a 12 anos. Eu não daria as atividades para crianças de 7 a 12 anos na igreja, na prancheta. Vou explicar por quê. Uma criança de 7 anos, se ela estiver quietinha, atenta ao sermão, ela é capaz de compreender todo o sermão. Mas, irmã, como é que eu vou fazer o meu filho de 8 anos, de 9 anos, de 7 anos ficar quieto, parado, sem nada na mão, prestando atenção ao sermão? Dentro da sua sacola da igreja, deve ter um caderninho que se chama Meu Caderninho, com o título Fique Atento. Crianças acima de 7 anos, quando eles já sabem ler, você tem algumas alternativas que você pode colocar no caderninho, fique atento. Uma delas, palavras que possivelmente o pregador possa falar no sermão. Deus, Jesus, anjo, pai, céu. Se fosse aqui hoje, podia ter mãe, família, lar, alguma coisa assim, igreja. Palavras que você pode pôr umas 2 ou 3 e, de acordo com o sermão, você pode acrescentar ao lado do seu filho algumas palavras. Ele vai ficar com o lápis atento ao sermão. Cada vez que o pregador falar a palavra Deus, ele vai fazer um tracinho. Cada vez que falar a palavra Jesus, vai lá e faz um tracinho. Irmãos, e você pode ter o seu caderninho inicialmente para ver se ele vai conseguir captar todas as palavras. E em casa nós vamos contar para ver se você ouviu bem direitinho. E eles ficam assim, olha, para não perder. Falou Deus, ele corre aqui, bem. Não ponham muitas palavras se forem pequeninos, porque eles podem se atrapalhar com as palavras. Mas até 12 anos, eles amam fazer isso aqui. E eu quero contar uma experiência do meu filho de 7 anos. Um dia ele chegou em casa e disse, mãe, irmãos, eu não lembro a palavra porque fazem 13 anos isso. Mas eu lembro a quantidade de vezes porque foi muito alta. Disse, mãe, sabe quantas vezes o pastor falou a palavra tal? Mãe, foi demais! E eu falei, quantas vezes? 64 vezes, mãe, não foi demais? Eu disse, olha, realmente foram muitas vezes. Você tem certeza? Mãe, eu não perdi nenhuma vez, foram 60, conte aqui, mãe, 64 vezes. Irmãos, eu olhei para ele e disse, e sobre o que foi que o pastor falou? Irmãos, eu me emocionei. Ele me contou o sermão inteiro. Uma criança de 7 anos, na linguagem dele, nas palavras dele, ele me disse exatamente a essência do que o pastor havia pregado. Eu não posso deixar uma criança de 7 anos acima, que já consegue compreender a mensagem, que vai transformar a sua vida, ficar rabiscando, pintando e colorindo uma coisa que não tem nada a ver com o sermão. Por isso, essa é a minha restrição. Ao vocês lerem esta apostila, vocês vão ver que eles sugerem atividades para crianças maiores de 7 anos. Mas a minha recomendação é que eles não deem essas atividades no momento do culto. Pode até dar a cópia para fazer em casa no sábado à tarde, ótimo, maravilhoso. Mas não na hora do culto. A única coisa que uma criança acima de 7 anos deveria ter no culto é o caderninho, fique atento. Depois outra para variar a atividade. A data do sábado. Vai escrever o título do sermão, se o pastor falar ou se estiver numa coletânea, numa separata, o título, escreve aqui o título do sermão. Os textos bíblicos que são lidos, cada texto lido, ele pode anotar o texto e marcar na sua Bíblia. Ele pode pegar a sua Bíblia e colocar pequeninos adesivos para marcar onde foi dito o texto. Podem ter fitinhas coloridas fininhas para que eles marquem aqueles textos lidos na sua Bíblia. Podem anotar aqui no caderno os textos que foram lidos. Depois, no final, peça para eles escreverem o assunto do sermão, sobre o que o pastor falou. E no fim, o que você compreendeu na mensagem de hoje. Eles vão ficar atentos e depois, irmãos, com isso aqui, se cada sábado for feito bonitinho, você pode ir dando adesivinhos para eles colarem na sua Bíblia, você pode ir dando um caderninho para colorir, coisas que eles possam ganhar em casa como uma recompensa de terem feito isso. Qual é o objetivo? Que eles prestem atenção ao sermão. Outro dia, para variar, coloque o texto inicial,
Fale em suas palavras o que o pastor falou hoje. Então ele vai ficar prestando atenção. Se eles são maiores, eles já conseguem fazer. Outro dia, o nome da pessoa que fez o sermão. Quem foi o pregador? Eles vão anotar. O assunto do sermão, eles vão anotar. O hino inicial, qual foi o hino para o início do sermão? Os textos bíblicos usados. O hino final. Fale em suas palavras o que o pastor falou. Irmãos, vamos então dar um caderninho para eles, que naquele caderninho eles possam, se vocês tiverem outras ideias, coloquem outras ideias. O importante é que a criança preste atenção ao sermão, porque ela já tem idade suficiente para isso. Queridos irmãos, a igreja é o lugar em que Deus está a falar com o seu povo. E nós temos que estar reverentes, em silêncio, e ensinar as nossas crianças a ficar dentro da igreja. Mas pode ser que em algum dia, nada do que tem na sacola da igreja resolva. Eu tenho um filho que descobriu que se ele chorasse na igreja, eu saía. Muito calor. Uma igreja muito apertada. E ele chorava. Ele ficava inquieto, queria sair, queria ir no banheiro, queria tomar água, queria não sei o quê, queria mil coisas. Eu, não, você já fez tudo isso, você não vai sair. Ai, mas eu quero sair. Estou com calor, estou não sei o que lá. Não, na igreja você vai ficar quietinho, é só 1 hora, não vai morrer por causa de 1 hora, vai ficar quietinho aqui. Irmãos, um dia ele começou a ficar inquieto demais e chorou alto na igreja. Ele tinha 2 aninhos, eu acho. E eu saí. Ai, quando chegou na porta da igreja, um vento fresquinho, ele olhou para mim e deu risada. Você vai voltar, você vai ficar quietinho na igreja. O culto já estava quase acabando. Eu consegui controlar até o final do culto. Com tudo que tinha na sacola, eu não queria ver, não adiantava. No outro sábado, eu digo, ele vai fazer a mesma coisa. E ele foi para a igreja e ficou, olhou tudo que tinha na sacola, depois eu quero fazer xixi, não vai. Quero água, não vai. Quero isso, quero aquilo, tá calor. Ele começou a incomodar. Abriu o berreiro na igreja. Quando ele chorou alto, eu saí com ele. Fui lá na casa de banho. Arriei as calcinhas e dei uma palmada forte que ficou a marquinha da minha mão. Mãe. Não pode chorar na igreja. Tem que ficar bonitinho, sentadinho na igreja. Chorou, acalmou, voltou, sentou quietinho. Ficou até o final do culto. No outro sábado, eu digo, hoje eu vou levar um chinelo. Na minha sacola da igreja tinha um lugar especial assim que cabia um chinelo. Daí ele entrou na igreja, olhou tudo que tinha na sacola, começou a ficar irritado, não queria mais o que tinha na sacola, queria água, queria isso aí, queria isso, queria aquilo. Eu abri o zíper e eu disse, olha o que a mamãe trouxe. Quando ele olhou, eu disse, não precisa, eu fico bonzinho. Mas ficou quietinho até o final do culto. No outro sábado, começou a ficar irritado de novo, eu abri o zíper, eu disse, olha, eu vou lá atrás contigo. Não, eu fico bonzinho, não precisa. Irmãos, aí na sexta-feira à noite, quando eu arrumava a sacola, que eu ia lá no guarda-roupa, pegava do maleiro, ficava escondida a sacola, eu pegava a sacola, ele vinha atrás de mim. Eu andando, arrumando minhas coisas e ele atrás. Aí eu peguei o chinelo, embrulhei num plástico. Não, mamãe, não leva, não precisa, eu fico bonzinho. Se você ficar bonzinha, mamãe não vai lá fora com você. Mas o chinelo vai. Irmãos, toda sexta-feira era um ritual, ele atrás de mim, implorando para eu não levar o chinelo. Eu levava. Sabe quanto tempo o chinelo foi para a igreja? 1 ano. Mas sabe quantas vezes eu usei o chinelo? Nenhuma. Eu só precisei dar umas palmadas mais quentes. Não pode ser em cima da fralda, não pode ser em cima da roupa, não pode ser palmada. Tem que doer, arder para ele saber que não vale a pena ele chorar e fazer barulho dentro da igreja. Irmãos, às vezes, tudo que nós temos não adianta. E nós temos que disciplinar e ensinar a criança a ficar na igreja. Porque se ele aprender a ficar fora, nunca mais ele vai querer entrar. Ele vai ficar fora a vida dele inteira. E tem que estar ao lado dos pais. Quando eles começam a chegar na adolescência, eles querem sentar com os amigos.
Ai, mãe, mas todos os meus amigos sentam juntos e agora eu vou ter que sentar do teu lado. Eu digo, olha, tudo bem, que não seja do meu lado, mas o máximo que eu posso permitir é um banco à minha frente, nunca atrás. O próximo banco à minha frente. Não posso permitir mais que isso. E tinha um que não gostava. Não queria ficar ao meu lado, chorava, berrava, terminava a escola sabatina, era um drama, porque eu já ficava lá por trás, e eu já olhava de cá, onde está? Está em pé na porta, e eu só fazia assim, ó. E daí lá vinha ele emburrado, e vinha com raiva, e eu com o lugar do meu lado. Tá bom, aqui na frente. Afastava quem está na frente, senta aqui na frente. Sentava, punha a mão assim, e deitava a cabeça no banco, e Bíblia, inário, tudo no banco. E eu, meu Deus, por favor, Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer, Senhor. Eu preciso que Tu me ajudes agora. Com raiva, porque tinha que sentar comigo. Irmãos, foi um tempão assim. Não queria sentar ao meu lado. Não queria, chegava lá, encostava a cabeça, emborrado, não prestava atenção ao culto, não queria ficar quieto, não tinha nada que resolvesse. Já tinha 13 anos. Até os 15 foi esse drama. Tinha que ir para o internato, do colégio. Senhor, eu mando ou não mando do colégio? Esse menino desse jeito, o que vai fazer no colégio? Arruma a mala dele no colégio, vai para o colégio. Nós resolvemos que vai, é o melhor lugar aí. O Senhor vai fazer o que eu não posso mais fazer. Coloquei na mala a lição da escola sabatina, a Bíblia, inário, livros, esses livrinhos pequenininhos que tem aqui, todos foram para o colégio. E eu orando, Senhor, por favor, fizemos tudo. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, não deixe o meu filho se afastar da igreja. Senhor, por favor, mas o colégio ainda é o melhor lugar. E foi para o colégio. E nós orávamos incessantemente por este filho, que era o único que eu achava que não ia ficar na igreja. Foi para o colégio um dia, depois de quase um ano e meio que estava no colégio, me ligou e disse, mãe, tenho 2 novidades para contar. Eu digo, bom, uma deve estar namorando, pelo menos. Deve ser, porque não quer falar pelo telefone. E a outra, qual será? Mas só conto quando chegar em casa nas férias. Eu digo, ai, Senhor, eu vou ficar 3 meses aqui angustiada para saber a novidade. Irmãos, finalmente as férias chegaram. E eu estava assim, ansiosíssima para saber a novidade. Realmente, uma era namorada. Uma era namorada. E a outra? Ele disse, a outra, eu li aquele livrinho, Na Trilha dos Pioneiros, que você colocou dentro da minha mala. E eu resolvi que eu vou fazer teologia. Irmãos, e dos 4, é o único pastor da família. Vai ser ordenado agora no mês de fevereiro. Aquele que eu pensei que deveria deixar a igreja, porque não queria sentar ao meu lado, era rebelde na adolescência, não queria ficar na igreja, não prestava atenção ao culto, mas o que nós não podemos fazer, Deus vai fazer em nosso lugar. Mas, irmãos, não é só a igreja. Aqui, o livro Orientação da Criança também nos fala do sábado. O sábado é um dia sagrado de Deus. O que nós temos que fazer com os nossos filhos no sábado? O sábado, às vezes, é um dia que é um tédio, é um fardo. E a criança não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode. E o sábado é uma lista de nãos que a criança não aguenta aquele sábado. Eu estava conversando um dia com a esposa do pastor Bulhão. E ela me contou uma história da Lete. Nós estávamos falando sobre o sábado. Ela disse, eu sempre ensinava aos meus filhos que o sábado era o dia mais feliz. O sábado é um dia feliz, o sábado é o dia mais feliz, é o dia mais feliz. E eles cresceram chamando o sábado de um dia mais feliz. Um dia ele trouxe uns amiguinhos para almoçar em casa. Mãe, posso jogar bola? Não, querido, hoje é o dia mais feliz. Mãe, posso andar de bicicleta? Não, querido, hoje é o dia mais feliz. Mãe, posso jogar não sei o que lá? Meu bem, hoje é o dia mais feliz. Vamos aguardar o dia mais feliz, vamos ficar felizes que é o dia de Jesus, é o dia do Senhor. E o menino ia e vinha pedindo 1000 coisas que não deviam ser feitas no sábado. E chegou uma hora que ele chegou e disse, mãe, por favor, quanto tempo falta para acabar o dia mais feliz? Irmãos, o dia mais feliz era um fardo para a criança. Nós temos que transformar o sábado num dia alegre. Temos que transformar o sábado num dia de prazer, num dia de deleite. Como fazer isso? Irmão Barrados, quanto tempo temos? 2 minutos? Então eu aconselho o senhor trocar a fita. Antes de nós
falarmos sobre o sábado. Irmãos, o sábado é muito importante.